e às vezes esquece um pedacinho. Ou se inventa um pedacinho. Tá? Então, tradição deveria ser um conceito menos carregado. Para isso, uso um conceito que é mais material, à primeira vista, que é transmissão, que Benjamin também usa. Tá? Em termos de teoria literária, Benjamin não lamenta só o fim da narração e da memória tradicionais, como uma leitura, às vezes, um pouco saudosista do ensaio sobre o narrador afirma. Em textos paralelos, por exemplo, Experiência e Pobreza, ele defende as invenções da vanguarda e a procura por uma nova narratividade. Tá? Como, por exemplo, em Kafka, ele também cita Brecht, ele também cita horror para o Adorno, Mickey Mouse. Bom. A problemática da tradição e da transmissão introduz, então, na questão da memória e do lembrar, uma dimensão, vocês percebem, muito mais crítica, eu diria, política no sentido amplo. Benjamin distingue, então, entre o conceito geral de tradição, Tradition em alemão, o conceito, às vezes, solene e sagrado, que designa um conjunto de ensinamentos e de histórias trazidos até hoje, e o conceito mais crítico, mais específico de transmissão, Überlieferung, aquilo que faz o carteiro. Sempre digo, quando o carteiro entrega um SEDEX para vocês, ele überliefert. É uma palavra alemã para o carteiro, tá? Que analisa os portadores e as circunstâncias históricas, materiais desse processo de tradição, permitindo questionar esse processo. Questionar, portanto, os valores ditos canônicos e lembrar de aspectos negligenciados, esquecidos ou recalcados. A problemática da memória e da narração não pertence, portanto, somente a uma reflexão de teoria literária, mas fundamentalmente remete agora a uma reflexão historiográfica, como se escreve e como se transmite a história. E essa reflexão historiográfica vai se tornar, nos últimos escritos de Benjamin, cada vez mais importante e crítica, em particular por aquilo que ele está vivendo. Então, a transmissão, notadamente, de esquerda, que ele vai criticar duramente. A transmissão, por exemplo, da filosofia do Marx. Nós podemos, igualmente, eu sempre falo disso, mesmo no debate com historiadores, observar que, aspas, a invenção da psicanálise, enfim, a instituição dessa prática da psicanálise, também se inscreve nesse contexto de transformação da narração e da narratividade, próprio da modernidade, em particular de nossa contemporaneidade, marcada, então, essa modernidade é mesmo nossa modernidade, marcada pelo advento da Primeira Guerra. Isto é, de uma experiência traumática. E traumática quer dizer não verbalizável, não realmente dizível, em massa. A prática psicanalítica poderia também ser entendida como uma nova forma de narração. Portanto, uma nova tentativa de aproximação da dinâmica do lembrar e do esquecer, sem que nenhuma coerência a priori, nenhum sentido sejam pressupostos. Tampouco, aliás, nenhum fim necessário. A situação analítica, psicanalítica, lembra uma nova situação, também é, digamos assim, uma nova situação em termos narrativos, de fala e de escuta. Uma situação, aliás, que consagra a solidão irremediável do indivíduo. Ao mesmo tempo, deveria possibilitar a esse indivíduo uma saída do enclausuramento da repetição e da mesmice. Então, vocês percebem que se a gente pensar a questão da narração num sentido mais amplo, até antropológico e etnológico, muitas outras dimensões do que meramente a literária entram em jogo. Uma leitura, então, mais atenta do ensaio do Benjamin nos remete a uma temática filosófica e antropológica muito maior,
uma mera discussão sobre transformações de gêneros literários. Ou melhor, essa discussão literária adquire seu verdadeiro alcance quando se reconfigura dentro de um contexto mais amplo. As reflexões de Benjamin, o narrador, permitem, ademais, tecer laços com questões antropológicas, etnológicas, pedagógicas, até psicológicas. Eu destaco aqui, dentro da própria obra de Benjamin, a importância não só do pessoal ou subjetivo, desculpa, mas também a importância política e teórica dos assuntos ligados à educação e à infância. Porque a infância não é nada piegas em Benjamin, tá? Não é a criancinha bonitinha, nada disso, tá? A infância em Benjamin é o território privilegiado do encontro singular com aquilo que vem de longe, dos mortos e do passado, e que os vivos de hoje trazem junto. Eles carregam junto, por exemplo, os pais e a família, a lembrança dos mortos. E a criança, para poder tomar posição, atitude na vida, se confronta tanto com os vivos quanto com essa, digamos assim, esse carregado junto pelos vivos dos mortos do passado. Quando vocês vão ler A Infância em Berlim, vocês vão perceber que são muitas vezes experiências com o passado que surge. O passado que às vezes os adultos não querem mais nem lembrar e que é ligado aos mortos. Tá? Benjamin utiliza, vou ler um texto que poucos de vocês conhecem, uma imagem muito bem humorada para designar aquilo que é trazido junto. Ele diz mitgebrachte, das mitgebrachte em alemão, aquilo que é trazido junto. Ele escreve num fragmento da infância em Berlim, o fragmento se chama Armário. E é típico da maneira de Benjamin de escrever, que não é só, digamos assim, abstrata, teórica, mas que a partir da percepção sensível, e em particular a percepção sensível da criança, tece considerações sobre a percepção sensível daquilo que está ligado a nós, que é trazido junto pela tradição. Portanto, a percepção sensível, eu defendo aqui o meu quinhão, a estética é ligada à política e à ética. Eu vou ler esse texto que pouca gente lembra. O primeiro armário que se abria quando o queria foi a cômoda. Era preciso abrir caminho até os cantos mais recônditos. Bom, aí vem um exemplo que eu sei que no Brasil é muito complicado, porque a gente deveria pegar uma meia, coisa que vocês pouco usam, no Nordeste ninguém usa, tá? E mostrar aquilo que ele diz. Não sei se vocês sabem que tem várias maneiras de dobrar uma meia. Eu espero que vocês também, de vez em quando, lavam e dobram suas meias e não deixam só para empregada, para fazer um pouco de polêmica, que é uma figura política importante que impede vocês de ter percepções sensíveis importantes. Tá? Em particular, cozinhar e lavar. Tá? Isso é verdade, não é só uma piada. Tá? Em particular para todos os meninos que ficam na casa da mamãe até os 30. Vou polemizar mais um pouquinho. Bom, então ele, Benjamin, que tinha domésticos quando era criança, mas depois, coitado, no exílio, como vários, aliás, brasileiros no exílio, teve que aprender a cozinhar e a lavar, tá? Fala das meias da infância. Então eu me deparava com as minhas meias, que ali jaziam amontoadas, enroladas e dobradas na maneira antiga. De tal maneira que cada par tinha o aspecto de uma bolsa feita de duas meias enroladas. Tá? Nada superava o prazer, vejam as palavras eróticas, o prazer de mergulhar a mão no seu interior tão profundamente quanto possível. E não apenas pelo calor da lã, era o trazido junto. O coitado do tradutor brasileiro até colocou tradição. Ele intuiu e não traduziu muito certo. Ele era o trazido junto, enrolado naquele interior,
que eu sentia na minha mão e que, deste modo, me atraía para aquelas profundezas. É um texto muito interessante em termos historiográficos, perceptivos e eróticos. A mesma imagem da meia enrolada sobre si mesma, simultaneamente bolsa e conteúdo, vai voltar, trazido junto e transmitido, essa meia cujo mistério se desfaz com um pequeno gesto da mão, essa mesma imagem volta no ensaio sobre Proust. Tá? A mão infantil que penetra no interior quentinho da meia e que desmancha a bolsa conteúdo para, em seguida, experimentar sua recomposição, porque ela aprende a fazer de novo a bolsa conteúdo, ilustra uma aprendizagem erótica, experimental, no sentido de fazer experiências, da cultura, daquilo que foi trazido junto, ou da tradição, sem respeito exagerado e com uma insaciável curiosidade. Paradigma de uma relação feliz, ativa, com a tradição e com a cultura, e que Benjamin sempre preconiza nos seus ensaios sobre educação, brincadeira e brinquedos. Insisto nisso porque eu sinto que no Brasil nós temos, por razões ligadas também ao capitalismo, certamente, mas também por razões ligadas à história do Brasil, nós temos todos uma relação, vamos dizer, mais mercadológica com a cultura. Nós temos uma relação com a cultura glamour. É só ver as colunas sociais e culturas dos jornais. Você mostra as pessoas indo ao teatro, em belos vestidos ou não. Tá? E aquilo que o Benjamin defende, notadamente nos seus textos pedagógicos, por isso que ele também trabalhou muito com crianças e com o teatro infantil, com a famosa Asja Lassis, a namorada dele, não? É uma relação sem respeito exagerado com a cultura, uma relação ativa, viva, uma relação que faz e desfaz a cultura, que remonta e desmonta a peça, como um jogo de criança, tá? Não uma relação de mercado, de você comprar uma boa mercadoria, que mostra que você está, digamos assim, fazendo parte da elite paulistana. Não é nada disso. É uma relação ativa e viva com a cultura. Isso para, digamos assim, os debates de esquerda sobre a questão da cultura na época é fundamental. Não? É uma relação prazerosa, uma relação de construção, desconstrução, que analisa como que aquilo que vem até mim é trazido junto. Tá? Então é uma relação não só de respeito, porque respeito demais sempre paralisa, mas uma relação de aprendizagem muito atenta. Não jogar para fora, dizer que tudo isso é lixo, mas pegar, transformar, refazer, trabalhar com isso. Como as crianças que brincam. Tá? Então, essa questão do jogo e do lúdico é muito importante em Benjamin e vai voltar em todos os textos notadamente estéticos. Só para dizer isso, tem uma segunda versão da obra de arte na época da sua reprodutividade técnica, título feio para Chuchu, que foi censurada pelo Adorno, e que foi reencontrada faz pouco tempo, não está traduzido para português, infelizmente, que insiste muito nessa dimensão mimética, lúdica, do jogo, da técnica. Tá? Eu acho que isso seria interessante, uma vez tentar traduzir e trabalhar sobre isso. Bom. Já que falei do Proust, eu vou pular um trechinho do meu texto, que era mais ligado à questão do sonho e da infância, e vou falar um pouco do problema da memória em Proust e em Freud, porque a minha hipótese de trabalho é que, mesmo nas teses sobre o conceito de história, vamos dizer assim, o modelo da questão da memória são os modelos ligados à leitura por Benjamin de Proust e de Freud, que ele vai transformar politicamente, mas que são essenciais. Tá? Eu diria, então, que a obra de Marcel Proust, que vocês só vão poder ler quando estiverem muito doentes, com muito tempo, só quando tem hepatite, como eu digo, em busca do tempo perdido, porque a vida é corrida, justamente. Tá? Você não consegue mais ler coisas longas. E a teoria psicanalítica de Freud são, para Benjamin, uns dois grandes modelos de uma tentativa de estabelecimento de uma nova relação com o passado e com a memória.
Isto é também uma nova tentativa de relação com o passado e uma nova tentativa de relação com o presente. Tá? Eu vou tentar mostrar isso. A história que narra, como disciplina que narra, lembra e interpreta o passado, deve, como diz a tese 6, você está agora às 3, articular o passado. Insisto nessa palavra articular. Desistir, portanto, de descrever pretensos fatos e estabelecer, diz Benjamin, uma articulação nova e inovadora com o presente. A metáfora da articulação é interessante, porque a articulação no corpo é aquilo que dá, digamos assim, movimento entre, por exemplo, o braço e o antebraço. Tá? Portanto, quando o Benjamin usa essa palavra, ele quer articular o passado e o presente, portanto, criar o movimento, vocês percebem, entre o passado e o presente. Movimentar o presente também. E não só, como dizem os historiadores do historicismo, descrever o passado tal como foi. Contra isso, ele coloca, vocês percebem, um movimento. Tá? O movimento é uma transformação, articulação. Tá? A história, no sentido rigoroso, outra citação do Benjamin, é uma imagem que vem da memória involuntária. Isso se encontra nas notas às teses. A memória involuntária é um conceito do Proust. Tá? As teses sobre o conceito de histórias e vários trechos do caderno N de Natal das Passagens, que é um caderno mais de teoria da história, tentam traduzir em termos de história coletiva e política aquilo que Proust e Freud elaboram em relação à história singular e inconsciente do sujeito. Aliás, eu diria que essa transposição constitui o problema teórico principal das teses, mas também sua riqueza. Eu ouso dizer que aquilo que é mais difícil de entender nas teses não é tanto a questão do messianismo, da teologia e do marxismo. Isso, depois de um certo tempo, a gente até dá conta do recado. Tá? Mas o problema maior é ver se é possível dizer em termos coletivos e políticos, porque Benjamin trabalha com a história humana, a história da classe oprimida, no caso, algo que foi dito, que foi tentado por Proust e por Freud, vamos ver por quê, em termos de uma história pessoal. Essa passagem do singular ao coletivo, que é o maior problema, eu diria, do Benjamin. Não tanto a questão do marxismo e da teologia. Para entender isso, eu penso... Posso falar ainda 20 minutos? 15 minutos? Tudo bem? Vocês aguentam, apesar do calor? Tá? Penso um pouco de paciência e vou fazer uma pequena... Porque acho que isso é importante para entender a mudança dessa questão da memória. Vou fazer uma pequena parêntese, apoiado, aliás, no Paul Ricoeur, sobre a questão da memória na filosofia. Não se assustem, não vai durar mais do que 10 minutos, tá bom? Nós temos que entender um pouco como que a filosofia pensou, até Proust e até Freud, a questão da memória, por que Nietzsche, Proust, Freud, eu diria também Bergson, foram tão importantes para Benjamin. Eles transformam a problemática da memória. O Ricoeur observa no livro dele, Memória, História e Esquecimento, traduzido, aliás, na editora Unicamp, que os gregos, você sabe que os filósofos sempre botam os gregos tinham duas palavras para dizer memória, tá? Essa atividade da memória. E é bom nós percebemos melhor isso. Tem a palavra mnemé, que deu mnêmico, por exemplo, a imagem mnêmica, a lembrança, que surge espontaneamente, sem a vontade do sujeito, que, portanto, afeta o sujeito. Tá? E tem a palavra anamnesis, que a gente ainda usa quando a gente faz uma anamnese, por exemplo, no médico. Tá? Que é uma busca consciente, ativa, intelectual, uma atividade do espírito, portanto.
tá? Uma atividade de procura e de recolhimento. Uma atividade da razão ligada, portanto, ao logos, tá? A memória como faculdade psíquica, até hoje, tá? É, digamos assim, uma capacidade paradoxal, complexa, quiçá contraditória. A memória recebe imagens, é afetada por imagens, sem que as tenha necessariamente buscado. E, portanto, uma capacidade passiva, se a gente pode usar esse conceito, uma capacidade passiva. Mas a memória também é, e a gente usa a palavra nos dois sentidos, pesquisa. É também uma atividade, ela investiga, interroga, sendo, portanto, uma capacidade de intensa atividade. Então, ela é simultaneamente uma capacidade passiva e uma capacidade ativa. Esse caráter paradoxal, ativo e passivo da memória, bem como a relação privilegiada com as imagens e, portanto, também com a imaginação, explica a desconfiança, até hoje, da filosofia clássica e também dos historiadores. O último, por exemplo, é o Pierre Nora, tá? O Pierre Nora, para aqueles que leram os lugares da memória, na sua introdução teórica, é digamos assim, é uma um falso respeito pela memória para depois cair em cima dela, descer o pau, literalmente, sobre a memória, em proveito da história. Não sei se vocês perceberam que não leram esse texto. E Pierre Nora ainda está vivo, tá? Então, os historiadores mais tradicionais, Pierre Nora é bastante tradicional, apesar de tudo, e os filósofos mais racionalistas, têm uma desconfiança muito grande em relação à memória, porque a memória trabalha com imagens e com imaginação. Ela é afetada por imagens que não são necessariamente aquelas pelas quais eu procurava, tá? Então, o saber produzido pelo lembrar não repousa sobre nenhuma garantia epistemológica, não oferece nenhuma certeza, já que muitas vezes vem de imagens. Talvez nossas lembranças sejam apenas invenções a posteriori, nas quais acreditamos profundamente, não é que a gente de má fé necessariamente, como, segundo Freud, suas pacientes histéricas. Vocês sabem que Freud, sem as suas pacientes histéricas, portanto, sem as famosas mulheres histéricas, nunca teria, aspas, inventado a psicanálise. E o que falavam todas essas meninas, na época do Freud, desesperadas, é que elas tinham sido estupradas pelo pai. Tá? E o Freud pensava, meu Deus, mas como que isso é possível? Tantos pais horríveis. Talvez um, sim, mas todos? Não, tá, não pode ser. Aí ele descobriu, como ele escreve numa carta a um amigo, e isso é muito importante para entender a psicanálise, eu descobri que, bom, as minhas histéricas mentem. Mas mentem acreditando firmemente na sua mentira. Não é mentem só para enganar o Freud, tá? Mentem porque elas traduzem uma lembrança, uma imagem do passado com palavras que hoje são estupro, mas pode ter sido uma outra coisa menos grave, ou até nada grave, mas que para elas foi tão violento, tão traumático, que elas dão para isso o nome estupro. Vocês percebem? Por isso, diz Freud, o que é interessante da memória pessoal não é aquilo que realmente aconteceu, como dizia Rank do passado, tá? Mas como que você lembra, tá? Só que, é claro, como que você lembra não nos informa como que isso aconteceu. Nós temos que trabalhar agora com o próprio lembrar, com as imagens que nós formamos a partir de algo que talvez fosse totalmente diferente daquilo que nos lembra, tá? Se as nossas lembranças só são ilusões, como medir então sua exatidão? Já que o passado que elas testemunham não existe mais. Essa é a questão que vai ser colocada notadamente pela psicanálise. A reflexão clássica sobre a memória se esforça em diminuir a precariedade do lembrar
não só distinguindo entre a lembrança, mnemé, e a atividade da recordação, anamnesis, mas submetendo o fluxo constante das imagens das quais nós lembramos ao controle consciente da recordação consciente. Em alemão, a palavra para